Para onde vai Damian Lillard? O giro de notícias de hoje é a minha opinião sobre as movimentações que estão acontecendo nessa off-season da NBA. Vem comigo. Falaremos sobre trocas e também falaremos sobre renovações contratuais, começando pelo Jabari Smith, que recebeu uma oferta, um contrato novo de 122 milhões de dólares em 5 temporadas. Parece muito para um jogador que ainda não está produzindo tanto, ainda não correspondeu às altas expectativas por ele ter sido uma das primeiras escolhas do draft da sua classe. Porém, a gente tem que imaginar o seguinte: à medida que os contratos sobem, a receita da NBA também está subindo, até mais do que sobe em relação ao contrato dos jogadores. Então isso faz com que o salary cap também vai aumentando. Então Jabari Smith ganhar hoje 25, 30 milhões parece muito. Porém, daqui a 3 temporadas, talvez seja comum um jogador que faz 14, 15 pontos ganhar 30 milhões de dólares. Então, calma. Não se espante, torcedor do Houston, não se espante você se o seu time oferecer um contrato como esse para algum jogador da sua franquia. Quando eu vi essa notícia do Jabari Smith, eu não sei se você também teve essa reação, mas eu achei muito dinheiro. Então minha primeira reação foi achar muito dinheiro para um jogador que está há 3 temporadas na liga, o máximo que ele conseguiu fazer foi ter 13 pontos de média. Porém, como foi uma escolha alta de draft, assim como o DeAndre Ayton, que foi uma escolha alta e recebeu um baita contrato, assim como o John Collins recebeu um baita contrato quando estava para sair do Utah Jazz, assim como outros jogadores jovens recebem contratos altos, porque o time, quando draftou eles, quando escolheu eles, viu muito potencial neles e sabe que eles ainda não tiveram tempo para mostrar todo o seu potencial, até porque o auge dos jogadores na NBA costuma ser entre os 27 e 32 anos. Então tá muito longe ainda dessa idade o Jabari Smith, tem muito para mostrar ainda, vai ganhar a adição do Kevin Durant esse time, então ele vai ter a oportunidade de aprender com um jogador muito experiente, que tem características parecidas com ele. Quem sabe no futuro esse contrato do Jabari Smith envelheça bem. Pode envelhecer mal? Pode, ele pode ser um jogador que não passa desses 13 pontos por jogo, mas também pode se tornar um jogador de 20 pontos por jogo daqui a 2 temporadas. Vamos ver. Essa notícia aqui com certeza chocou muita gente, porque o DeAndre Ayton foi a primeira escolha do draft de 2018. Tem 26 anos e foi simplesmente jogado para fora da instituição da franquia Portland Trail Blazers. Na informação que trouxe o Shams, que é um insider que sabe de tudo da NBA, o Blazers estava tentando trocar o Ayton desde a temporada passada, mas não recebeu nenhuma proposta, o que chocou os fãs, que ficaram esperando pelo menos trocar ele por uma primeira escolha, mesmo que fosse de final de round, ou 2, 3 segundas escolhas. Nada. Segundo a fonte, né? Segundo as fontes que informaram aí o Shams, o Blazers tentou trocar, não conseguiu e agora liberou o jogador. Tá livre. O problema é que o DeAndre Ayton é conhecido pelos seus momentos de lapsos, onde parece que ele se desliga da partida e não age, não toma atitude, não briga em rebote, não briga defensivamente. E é um jogador que, de graça, você até aceita no seu time para colocar na rotação, né? Mas será que alguém vai pagar uns 10 milhões no Ayton, uns 15 milhões no Ayton? Porque os pivôs estão saindo. Miles Turner acabou de sair para o Milwaukee Bucks. Lopes saiu para o Clippers. Capela saiu para o Houston. Tá acabando. Eu não vou falar de todas as informações publicadas pelo Shams, mas é só seguir ele no Twitter que você vai descobrir tudo o que está acontecendo, inclusive de jogadores menos relevantes na liga. Vou pular para as principais notícias de jogadores mais conhecidos aqui, que podem atrair mais interesse de vocês. Como o Jordan Clarkson, que assim como o DeAndre Ayton, foi dispensado pelo Utah Jazz e agora está livre no mercado. Porém, já está de conversas bem avançadas com o New York Knicks e deve se tornar um jogador do Nova York em breve. Jordan Clarkson é um jogador de 33 anos, ou seja, muito experiente e que consegue ajudar muito com pontos vindo do banco. Passou pelo Lakers, Cleveland e Utah Jazz foi onde ficou a maior parte da sua carreira, sempre com médias ali em torno de 16, 17, 15 pontos por jogo. Ou seja, vai ser uma baita adição para o New York Knicks para vir do banco e ajudar o poder ofensivo desse time quando o Brunson estiver descansando. Falamos da renovação de contrato do Jabari Smith e temos que falar da renovação de contrato do Jackson Jr. Após a saída do Desmond Bane, muita gente ficou se perguntando, será que vai ser um rebuild? Vão trocar o Ja Morant? Vão trocar o Jackson Jr.? Mas a diretoria do Grizzlies disse que não, que tinha encerrado, era só o Bane mesmo que ia sair. E aí, renovação com o Jackson Jr., 240 milhões de dólares, é o máximo que ele poderia receber, e contrato de 5 anos renovados com o Memphis. Então, torcedores de Memphis,
não vai ter rebuild. Muito dinheiro para o Jackson Jr., mas ele, diferente do Jabari Smith, já está mostrando que vai sim atingir o seu potencial, ou já atingiu, né, o seu potencial, já que é um grande jogador defensivamente e tem conseguido ao longo dessas temporadas melhorar o seu aproveitamento para 3 pontos, ou seja, se tornou um jogador que não só é relevante na defesa, mas também muito importante para o time no ataque. Diferente do Jabari Smith, que eu tive um choque achando que não valia, Jackson Jr. vale. Se o Memphis não pagasse, qualquer outro time na NBA pagaria para ter ele no elenco. O cobiçado Finney Smith chegou a um acordo com o Houston Rockets. E o que está se tornando esse time do Houston Rockets? Contrato de 4 temporadas, 53 milhões de dólares. Não é muito dinheiro, vai pagar ali na casa dos 10, 11, 12 milhões de dólares por temporada para o Finney Smith. Porém, o destaque aqui é que os torcedores do Lakers ficaram bem tristes, né? Porque gostaram muito da defesa do Finney Smith, o quanto ele conseguiu agregar também nos arremessos de 3 pontos, e aí perderam um jogador importante para a rotação do elenco. Enquanto isso, o Houston vai ficando cada vez mais forte, velho. Como eu falei mais cedo, também conseguiram o Capela, além do Kevin Durant, que eu já tinha falado anteriormente aqui no canal. E olha, os times no Oeste vão ter muitas dificuldades para brigar ali pelas primeiras posições, porque o Dallas também está se reforçando, trazendo o D'Angelo Russell, contrato de 2 anos por 13 milhões de dólares. Pouco dinheiro para o Delo, né, que já foi um jogador muito chamativo na liga, que atraiu muitos fãs para o Brooklyn Nets, para o Golden State Warriors, teve a simpatia de muita gente, mas também atraiu muito hate, né? Principalmente no Lakers, onde ele teve uma passagem bem decepcionante. Mas agora, baixa a sua pedida salarial. A gente viu o Jabari Smith aí ganhando 25, 30 milhões. A gente viu o Finney Smith ganhando agora um contrato de mais de 50 milhões. E agora a gente tá vendo um jogador que já teve muito hype na liga, quem lembra, né, dele apontando para a veia dele, né, era gelo no sangue, velho, gelo no sangue, nas veias, e agora assinando um contrato humilde, que vai ganhar 6 milhões e meio por aí de dólares por temporada para jogar no Dallas Mavericks, ao lado de quem? Kyrie Irving, Anthony Davis, Cooper Flag, um time completo, onde ele vai vir do banco de reservas, ou quando tiver alguma modificação ali para um jogo específico, quem sabe nos playoffs, para uma partida em que querem descansar o Kyrie Irving, querem descansar o Klay Thompson, e aí ele pode entrar e ser o armador do time, contribui muito se conseguir ficar focado, se conseguir jogar em alto nível. O Delo foi bem constante nessas últimas atuações dele na NBA, porém, por 6 milhões... tá barato. Primeira trade que eu vou falar nesse vídeo. O Denver Nuggets enviou Michael Porter Jr. e uma escolha de 2032 desprotegida por Cam Johnson. Um jogador muito bom defensivamente que consegue fazer muitos arremessos de 3 pontos. É um jogador bem parecido com as características do Michael Porter Jr., só que mais barato, né? E o Brooklyn Nets parece abraçar cada vez mais essa reconstrução, abrindo mão de jogadores que têm algum valor ainda. Essas aqui, por exemplo, são as estatísticas do Cam Johnson, né? Eu falei que são jogadores bem parecidos, ó. Na última temporada, o Cam Johnson teve 39% de aproveitamento para 3 pontos, acertando em média quase que 3 bolas de 3 pontos por jogo, enquanto o Michael Porter Jr. teve um aproveitamento na temporada passada de também 39%, acertando 2,5 bolas de 3 pontos por jogo, um pouquinho menos do que o Cam Johnson em 6 tentativas. 18 pontos por jogo nessa última temporada, jogando 77 jogos para o Porter Jr., jogou 57 partidas o Cam Johnson e teve 18 pontos por jogo, ou seja, são jogadores realmente bem parecidos. A grande diferença então entre os dois está no contrato, porque enquanto o Michael Porter Jr. vai ganhar nessa temporada 38 milhões e na outra 40, o Cam Johnson ganha 21 milhões nessa temporada de 2025-26 e na temporada de 26-27 vai estar ganhando 23 milhões. Então o Denver Nuggets vai economizar 15 milhões para ter um jogador bem parecido e talvez muito melhor defensivamente. Já que estamos falando de Denver Nuggets, Bruce Brown está de volta depois de um curto período de tempo. Foi campeão no Denver, saiu com um contrato melhor, mas está voltando agora para uma temporadinha. Contrato de 1 ano com o Denver Nuggets. Se for bem, obviamente deve ter uma renovação para ele, já que ainda é um jogador que pode render muito na liga. Ficou ofuscado, né, durante o tempo que estava fora do Denver, mas ainda é um jogador muito valioso e acredito que se encaixou perfeitamente no sistema do Denver Nuggets e vai conseguir repetir isso. Vou falar rapidinho de alguns jogadores que tem muita torcida aqui no Brasil. Kevin Looney jogou no Golden State, ou seja, tem muita gente que acompanha o Golden State aqui no Brasil e devem conhecer ele. Chegou a um acordo
com o Pelicans, não vai mais jogar pelo time de São Francisco. Outro jogador que tem muita torcida aqui no Brasil, Luke Kornet, por conta do Boston Celtics, que deu uma carreira para ele, viu, nessa última temporada. Ganhou um contrato de 4 anos, 41 milhões, vai jogar no San Antonio Spurs. E lembram que eu tinha falado do quão bom estava ficando o time do Houston? A adição de Clint Capela, 3 anos de contrato, 21 milhões, vai ganhar menos de 10 milhões por temporada o Clint Capela, mas vai jogar em um time que vai brigar por título. Com Kevin Durant ao seu lado, com Jabari Smith, contrato renovado, com Sengun, com Fred VanVleet, enfim. Que timaço esse do Houston, viu? Ainda tem a adição do Finney-Smith que eu já mencionei. Em 2023-24, o Brook Lopes teve uma temporada fenomenal, mas essa última já não foi de alto nível. Mesmo assim, ganhou um contrato de 2 anos com o Los Angeles Clippers, 18 milhões. Era um dos bigs, dos pivôs que estava bem disputado nessa free agent, o Lakers de olho, o próprio Bucks de olho, e acabou indo para o Los Angeles Clippers. Essa informação aqui eu vou trazer só pra gente dar risada, porque o Boston Celtics perdeu o Luke Kornet, trocou o Porzingis, trocou o Jrue Holiday e agora assinou um contrato de 2 anos com o Luka Garza. Rapaziada, quem é Luka Garza? Vou apresentar rapidinho pra você. Um jogador fenomenal no college, mas que na NBA não fez nada. Ele já tá há 4 temporadas na liga. Na primeira temporada foi onde o Detroit acabou dando mais oportunidade para ele. Ainda jogou 5 partidas como titular, mas só jogou 32 partidas ao todo. Chegou, né, com 23 anos, por isso que eu disse que foi uma lenda no college. Jogou muito tempo lá, deve ter se formado no curso dele. Chegou fazendo quase que 6 pontos por jogo, pegando 3 rebotes, mas nessa última temporada jogando em Minnesota foram 39 partidas vindo do banco. Uma minutagem caindo drasticamente de 12 para 8, 8 para 4, 4 para 5. Aqui subiu um pouquinho, né? E aí, nessa última temporada, 3 pontos por jogo, 0,1 tocos por jogo, rebotes 1 por jogo, mas não dá nem para julgar, né? Jogou 5 minutos de média por partida. É este o jogador que o Boston trouxe para substituir o Kornet. Olho no Hawks, tá? Porque conseguiram Porzingis na trade com o Boston Celtics, que estava querendo se livrar de contratos altos, e conseguiram o cobiçado primo do Finals MVP dessa temporada, do MVP dessa temporada. É isso mesmo. Primo do Shai. Ele fez assinou um contrato com o Hawks, 4 temporadas, 62 milhões e chega para adicionar muita defesa a esse time. Luke Kennard também é um novo jogador do Atlanta Hawks, contrato de 11 milhões para uma temporada. E segundo o próprio Shams, que está informando aqui essa negociação, o Trae Young ligou tanto para o Kennard quanto para o Nickel Alexander, que a gente acabou de falar dele, tá? O Trae Young ligou para os dois, pedindo para eles assinarem esse contrato, convencendo eles de que valeria a pena jogar essa temporada no Hawks. Eu não ia falar disso, mas eu vou falar rapidinho só para despejar um pouquinho de inconformismo, caso tenha mais algum torcedor do Hornets aí, para não passar em branco também, tá? O Hornets teve a chance de pegar o Maluak, não pegou no draft, tá? Aí o que aconteceu? Na temporada passada trocaram o Nick Richards, um bom pivô para vir do banco, mandou ele para o Phoenix Suns. Aí trocou nessa temporada o Mark Williams, também mandou ele para o Phoenix Suns. Aí agora trocaram também o Nurkic. O Nurkic também saiu, foi para o Utah Jazz. Trouxeram o Colin Sexton, um armador bem na defesa, para ajudar a defesa de perímetro do Hornets, que é um lixo. Aí do nada voltam com o Mason Plumlee para o time. Estranho, né? É uma das piores franquias da NBA, se não a pior franquia da NBA. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer com esse time nessa temporada, já que eles conseguiram draftar ninguém menos, ninguém mais do que o Larry Bird e o Jerry West. É isso mesmo, se você ainda não tinha visto, vai dizer que não parece. De um lado, Larry Bird, de outro lado, Jerry West. O futuro do Hornets está na mão dessas duas novas estrelas que foram selecionadas no primeiro round pelo Hornets. Gary Trent Jr. assinou um contrato de 2 temporadas por 7 milhões e meio, saiu bem barato para o Milwaukee Bucks, né? Achei que ele ia conseguir um contrato melhor. Teve uma reta final de playoffs muito boa, ajudando o time do Bucks que estava esfacelado por conta das lesões. Volta para Milwaukee. Falando em Milwaukee, para fechar, tem a renovação aqui do Shai, vai ganhar muito dinheiro, mas para fechar, ele, calma, não é o Damian Lillard. Ele, Miles Turner, 4 temporadas de contrato, 107 milhões de dólares. Achei que o Pacers ia cobrir qualquer oferta que fosse feita pelo Miles Turner. Porém, não cobriram. Ele que quando o Pacers indicou que entraria em rebuild, disse que queria fazer parte desse rebuild. Agora sai do time e chega para ajudar o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, já que o Lopes
saiu. E apareceu o spoiler da notícia do Damian Lillard, porque para assinar com o Miles Turner, eles tiveram que fazer uma movimentação envolvendo o Damian Lillard. Damian Lillard está sendo dispensado do Milwaukee Bucks e o restante do seu contrato de 113 milhões está sendo parcelado. É tipo uma rescisão de contrato amigável. Se você tem mais de 18 anos, já trabalhou de carteira assinada, pode ser que você já tenha escutado falar sobre isso, né? Que é quando você quer sair da empresa, a empresa concorda em que você saia, mas para que você não saia perdendo todos os seus direitos dentro das regras e leis do Brasil, eles firmam um acordo como se eles estivessem te mandando embora para que você possa receber alguns benefícios. Então é basicamente isso. O Bucks chegou a um acordo com o Dame, onde eles vão conseguir parcelar o restante do contrato dele de uma maneira mais... como que eu posso explicar? As parcelas vão ficar menores, né? Ao invés de pagar, por exemplo, 40 milhões de uma vez numa temporada, eles reduzem isso para, sei lá, 20 milhões e diluem ao longo de vários anos até que consigam pagar totalmente ele esses 113 milhões. Enquanto isso, Damian Lillard se torna um agente livre para assinar com um novo time e ganhar mais dinheiro ainda. Então o Milwaukee Bucks fez uma manobra para que pudesse ficar dentro das regras da NBA e conseguisse o Miles Turner. E o Damian Lillard foi embora. E agora? Quem vai ser o novo armador desse time do Milwaukee Bucks? Pra onde vai Damian Lillard? Pra onde vai Damian Lillard? Eu acho que é bom até terminar o vídeo dessa maneira. Tem a informação aqui do Shai Gilgeous-Alexander renovando seu contrato com o Oklahoma City Thunder. Vai ganhar 285 milhões ao longo de 5 temporadas. Dinheiro pra cá. 4 temporadas, na verdade. 285 milhões em 4 temporadas. Conforme você vai ganhando prêmios na NBA, né, o seu salário pode ser cada vez mais alto. Então a gente viu o Jackson Jr. ganhando muita grana ali, mas era em 5 temporadas. Ele vai ganhar em 4 anos o que o Jackson Jr. vai ganhar em 5, né? Então é mais dinheiro por temporada. Aqui tem o Yabusele fechando um contrato com o 76ers, mas o fim desse vídeo tem que ser esse. Para onde vai Damian Lillard?